eu sou a Patrícia, eu atendo crianças dos 4 meses aos 14 anos. Espero que eu possa ir com eles até o médio. Bom, eu vim falar um pouquinho da minha vida profissional, porque na verdade a minha vida ela meio que gira em torno da minha profissão. Eu desde menina quis ser professora. Aos 6 anos de idade eu decidi que eu seria professora e dava aula para os meus primos, coitados. E todos os meus testes vocacionais sempre me direcionavam à pedagogia. Mas a vida leva a gente por outros caminhos e eu comecei a trabalhar em uma outra empresa, onde eu era muito bem remunerada, mas eu comecei a fazer a faculdade. E eu chegava ali e não entendia nada do que as pessoas falavam, né? O que era um egocentrismo, o que era uma birra, e eu falava, meu Deus, ou eu vou ser professora ou eu vou ser muito bem remunerada, as duas não dava para ser. E eu escolhi ser professora. Então eu deixei tudo que eu tinha para trás e fui me dedicar à sala de aula. A primeira escola que eu trabalhei era uma escola de classe muito baixa, e então eu conheci realidades muito diferentes do que eu estava acostumada, né? Crianças que viveram violências domésticas, crianças órfãs. Então foi muito difícil aquele começo para mim. Mas mesmo assim eu quis continuar. E aí surgiu a oportunidade para eu ser coordenadora em uma escola muito longe da minha casa e muito diferente, porque eu não tinha experiência nenhuma. Mas mesmo assim eu decidi enfrentar a minha insegurança, a minha ansiedade e ir até essa escola. E lá eu fui, com 20 anos de idade, amei a escola, tratava a escola como se fosse minha, nunca como uma funcionária. Muitas pessoas até que achavam que a escola era minha, porque quando eu ia apresentar a escola, eu apresentava com tanto amor que ninguém sabia que eu não era dona. E depois de 1 ano e meio sendo coordenadora, surgiu a oportunidade para eu comprar a escola. Então, com quase 23 anos. E aí muitas pessoas, a escola tinha 25 alunos e muitas pessoas falam, não faça isso, né? É uma roubada, não entra nessa, fica sendo funcionária. E aí minha mãe e minha tia foram as únicas e minha avó que me apoiaram muito. Vai, a gente ajuda, compra essa escola. Compramos a escola. E realmente não é fácil, né? Ela está no mercado há 17 anos. E ano após ano a gente fala, nossa, será que é hora de fechar? Porque não dá. E nunca é a hora de fechar. E que bom que não é a hora de fechar. Porque eu aprendi muito com essa escola. Ela realmente norteia a minha vida. É por ela que eu encontrei, acho que o meu lugar nesse mundo. Eu acredito que seja a minha grande missão de vida, como pessoa e como profissional, estar nessa escola. E aí quando nós entramos nessa escola, é um bairro que tem muitas escolas, e as pessoas diziam para mim, você tem que ter um diferencial, põe um curso, alguma outra coisa que chame a atenção, porque senão você vai ser passada para trás. E aí eu falei, será que é um curso que vai me diferenciar das outras escolas? E aí eu vi que não. Que o que ia me diferenciar das outras escolas era o que eu tinha dentro de mim desde que eu decidi ser professora, que era o amor. Então eu despertei naquele momento para algo meu. E eu criei a filosofia da minha escola, baseada no que eu acredito como pessoa, que o amor transforma. Então, as minhas faixas, os meus folders, todos tinha, seja bem-vindo com amor. E aí as pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, ela é louca, né? Novas pessoas iam entrando, olha, aqui é a filosofia do amor. Então eu fui muito ridicularizada. Como assim filosofia do amor? É a filosofia do amor. Para a gente trabalhar com crianças, com pessoas, não dá para ser diferente. E aí todo ano eu era cobrada, mas você é empresária ou você é o quê? Porque você tem que ganhar dinheiro, você não ganha dinheiro, você dá bolsa, você faz isso. E eu vivi em crise muitos anos. Nossa, realmente, então eu não sirvo para ter escola, eu acho que não dá para mim, porque eu não sei ser empresária. E eu descobri que eu não preciso ser empresária, eu preciso ser o que eu sou, educadora. Foi essa a minha escolha. E hoje eu tenho pessoas que cuidam da parte financeira da minha escola e que não sou eu. Eu cuido do que eu acredito, da educação. E quando eu contrato pessoas para trabalharem comigo, eu faço questão de apresentar a minha escola como ela é, como eu sou.
E eu digo para eles e digo para os pais, eu não estou em todas as salas, mas a minha filosofia tem que estar. Então, quem trabalha comigo tem que acreditar na filosofia do amor. Senão, em algum momento a gente vai se chocar. Em algum momento não vai acontecer, né? E foi assim, tem sido assim. Felizmente eu encontrei pessoas que acreditam nessa filosofia, onde você não tem que pôr uma criança de castigo, uma criança no pensamento, onde você acredita que uma criança entende que você tem que respeitar essa criança como ela é, um ser humano, cada um com a sua igualdade, cada um com a sua diferença. Todos nós aqui somos iguais e diferentes. E com a criança não é diferente. Às vezes a pessoa subestima uma criança. E ela tem que ser tratada como todos nós, com a base no respeito. E é isso que eu falo para os meus funcionários, para a minha equipe e para os meus alunos. Eu não preciso amar todos que estão aqui, como eles não têm que amar todos os coleguinhas, todos os professores. Eles têm que se respeitar. O respeito é a base de qualquer relação. E é isso que dia após dia eu procuro ensinar às pessoas que convivem comigo. Há 17 anos, logo que eu comprei a escola, entrou uma mãe para falar comigo e ela me apresentou a família e ela falou, olha, mas tem uma coisa, a minha filha é paraplégica. Na época que eu fiz faculdade, não se falava tanto em inclusão. Eu aprendi sobre a inclusão na minha vida, no dia a dia com a escola. Eu falei, nossa, paraplégica. Eu falei, olha, eu vou ser muito sincera, eu nunca trabalhei com criança especial, mas a gente aprende juntas. Eu tô sendo muito sincera, pode ser? Pode ser. E dali, hoje ela fez 15 anos o ano passado, é uma fofa, a gente vive se falando. Ela entrou com 4 meses na minha escola, então foi uma fase em que ela tinha que passar sonda para poder urinar. Ela não tem o movimento, a sensibilidade dos pés, então é uma fase muito oral que a criança entra, e ela queria pegar o pezinho para morder, então a gente tinha que estar muito atento. Então, dia após dia, nós fomos crescendo com essa criança. E aí chegou um dia, depois de quase 5 anos, ela tinha uma cadeira de rodas adaptada. E aí foi a nossa festa junina. E nessa festa junina, quando eu entrei em uma sala, eu ouvia uma música que o refrão dizia, bate o pé. E eu parei, eu falei, para essa música, pelo amor de Deus. Como que a criança vai bater o pé? E os pais ouvindo isso? Eu vou magoar muito os pais, vamos trocar a música. E aí um aluno me cutucou no braço. E aí quando eu olhei para trás, ela mesma levantava os pés e batia o próprio pé no refrão da música do bate o pé. Então, ela me ensinou muito, né? E as crianças ensinam muito. Não existe preconceito com as crianças, existe uma grande irmandade, uma fraternidade entre eles. Eles se acolhem e eles se respeitam muito. E é assim que tem que ser. E aí, eu comecei a trabalhar muito. Eu acho que eu não tive um ano na escola que não tinha uma inclusão. E as pessoas costumam ligar e falar, você aceita? Meu filho, como assim aceitar? Aceitar? É uma criança. Não, mas ele tem uma síndrome, ele tem uma... Tá, mas ele é uma criança, não é? Não existe um mundo especial para as inclusões. Existe esse único que nós vivemos. Como não trazer essa criança para a nossa vida? Não é? Não existe o diferente lá. Existe aqui, com todo mundo junto. Essa é a mesma base. Somos parte do mesmo mundo. Então, dia após dia, os meus alunos, a minha equipe, nós aprendemos muito com a inclusão. Porque são muitas síndromes, né? E eu falo isso para as minhas professoras. Elas ficam assustadas no começo e eu digo, não tem como a gente saber sobre todas, porque são muitas. Mas a gente pode, dia após dia, ir aprendendo junto. Trazendo a família para perto da escola, os profissionais que trabalham com essa criança e fazer dar certo. E sempre dá. Quando você tem esse amor, esse respeito e incluir as pessoas, em todos sermos parte do mesmo mundo, da mesma vida. Depois nós tivemos uma aluna que teve ela tem a síndrome de Kabuki, é uma síndrome rara. E aí também a mãe, muito jovem, mas fomos juntas. Essa criança chegou para nós, ela não olhava nos olhos e ela só queria ficar brincando no parque. E aí me disseram, olha, na outra escola ela ficava assim, deixa ela lá que ela não dá trabalho. Eu falei, como deixar ela lá? Não, vamos trazer essa criança para dentro.
E dia após dia, então, a gente colocava a mão no ombro dela, virava o rostinho para ela olhar para os nossos olhos e fomos crescendo com ela. Ela saiu da escola porque na época eu não tinha o ensino fundamental, ela saiu escrevendo, ela não tinha uma noção de relação espacial, então as letras eram soltas pela folha, mas ela saiu alfabetizada. E se eu tivesse deixado ela lá no parque? Né? Será que ela teria saído assim? Não. Então, se a gente tentar ser um pouquinho mais, ir um pouco além do que aquilo é esperado de nós, com certeza a diferença é vista. E o resultado maior é a criança, é a pessoa em que você acreditou e depositou seu tempo, seu olhar, seu respeito e o seu amor. Para finalizar os meus exemplos, nós recebemos um aluno, uma criança que chegou para nós expulsa de 2 escolas. E aí falaram, olha, não queira, é problema. Eu falei, será? Os meus alunos hoje, eles cresceram com a escola, então a gente conhece pai, mãe, crianças, e eu falei, será? Vamos tentar? Chamamos a equipe, conversamos com todos, vamos tentar. No primeiro dia, eu me apresentei, essa criança não olhou para mim e não falou comigo. No segundo dia, eu de novo fui me apresentar e essa criança não olhou para mim e não falou comigo. A criança só levantava os braços. E aí falaram, essa criança é muito mal educada. Eu falei, essa criança está reagindo a alguma coisa. Eu não quero nem me magoar, então nem se aproxima de mim. E eu brinco na escola que lá todo mundo adora abraços. E aí eu disse para essa criança, posso te abraçar? Falei, então eu vou te abraçar. E abracei. A minha sala é aqui, eu sou a sua diretora, e quando você quiser, você vem me procurar. Tudo bem. Essa matrícula foi em fevereiro. Em junho, eu tinha uma criança extremamente diferente, que cumprimentava todos, e nós combinamos que, naquele primeiro momento, eu não queria ver nota. Eu não queria saber se era uma menina de 2,5, de 3, mas essa criança fechou com média 5. Já se superou, né? Já recebeu parabéns, tá vendo? Você consegue. Chamamos os pais. Essa criança precisa de um olhar, de uma atenção, mas eu acredito nessa criança, nesse potencial. E no final do ano foi a formatura. Nós fizemos e eu sempre falo alguma coisa e aí eu disse, eu vou dizer uma coisa que talvez vocês ainda não saibam o significado, porque vocês são pequenos. Um dia vocês vão entender. Eu amo vocês. E é esse amor que me faz todo dia vir aqui e trabalhar para vocês e acreditar que vocês têm um futuro muito bom. E no Dia dos Professores eu falei para eles, esse foi o maior presente que nós ganhamos esse ano. Nós salvamos uma criança que tinha tudo para ouvir muitos nãos, para ficar completamente desacreditada nela mesma. Essa criança fechou com a média 8. Essa criança quer ficar na escola o maior tempo possível. Hoje, ela abraça, ela beija, ela pede para estar conosco, porque ela se sentiu incluída. Então, quando a gente fala de inclusão, a inclusão, às vezes, ela não é só física. É fácil, às vezes, eu incluir alguém, né? Um cadeirante, uma pessoa neurologicamente com alguma sequela. E a criança que precisa de uma inclusão no amor. Então, o amor, ele é a base de tudo, sim. E eu nunca vou cansar de dizer para os meus alunos, para os pais que confiam no meu trabalho e para as pessoas que eu conheço, sem vergonha e sem medo nenhum. O amor transforma e muda e salva pessoas. Que nós sejamos esse amor que nós acreditamos. Essa é a minha história. Muito obrigada por poder compartilhar com vocês.